o medo, né? O medo, esse sentimento que nos paralisa, que nos faz recuar, que não permite que nós avancemos, né? E em muitos casos o medo pode até trazer doenças. O medo é muito semelhante com a tristeza, né? É uma emoção que a gente vai considerar ela uma emoção negativa, mas a gente vai entender um pouquinho aqui agora que talvez ela não seja tão negativa assim, a não ser quando ela realmente nos paralisa. O medo, não sei se você sabe, mas é a primeira emoção mencionada especificamente, né, na Bíblia, lá em Gênesis 3, logo após Adão e Eva pecarem, a Bíblia vai dizer que eles sentiram medo e vergonha do Senhor. Então, o medo, ele é uma emoção natural no ser humano. Adão e Eva tiveram medo. E o medo é algo natural, é um instinto mesmo colocado dentro de nós. E, naturalmente falando, a gente precisa entender que o medo, ele é bom, porque o medo é o medo que nos alerta do perigo. Imagina se nós não tivéssemos medo de nada, né? Nós andaríamos em alto de prédios, beiras de montanhas e precipícios e, sei lá, faríamos coisas inacreditáveis porque nós não teríamos medo. Então o medo, ele nos alerta de um perigo e aí ele nos faz perceber aquilo que está à nossa volta. Então, em certo sentido, um certo controle, o medo é bom. Identificar essa emoção e a causa desse medo, às vezes é algo bom, porque é algo natural. A única coisa que não pode acontecer, e é aí que nós precisamos estar atentos, é quando o medo nos paralisa, quando o medo nos torna imóveis a ponto de não fazermos nada, porque tudo nós temos medo, sejam coisas grandes ou coisas pequenas, o medo nos paralisa. Como foi no caso de Elias, né? A Bíblia vai contar a história de Elias. Elias tem um grande feito, né, na Bíblia, né? Ele desafia os profetas de Baal e faz toda aquela coisa assim, tem um grande momento com Deus, mas aí Jezabel começa a caçar Elias. E Elias, a Bíblia diz que Elias teve medo, a ponto de paralisá-lo, a ponto de se esconder numa caverna e de lá não querer sair, a ponto de querer a morte naquele momento. Porque ele estava com medo, ele estava com muito medo de Jezabel. Apesar de ter vivido um grande acontecimento, uma grande experiência com Deus, Elias teve medo. Elias foi paralisado pelo medo. E aí, com essa história e com a Bíblia, a gente precisa entender isso. Como que a gente vence o medo? Como que a gente sai desse lugar de paralisia por causa do medo para uma ação, né? Sair. Muitas vezes a gente entende, né, quando a gente vai ver a história de Elias, né, quando a gente vai sair da caverna, né, sair desse lugar de medo. Como que a gente faz para vencer isso? E a primeira coisa que a Bíblia vai nos ensinar, e a gente precisa aprender a ensinar para as nossas crianças, é identificar a fonte desse medo. Porque se a fonte desse medo é algo digno, esse medo está tudo bem. Por exemplo, a fonte desse medo é porque eu tenho medo de cair do alto de um prédio que não tenha um beiral. Então, esse medo é bom, eu não vou enfrentar esse medo, porque eu não preciso. Mas se a fonte desse medo é algo que parece que é perigoso, que parece que é algo ruim, mas na verdade não é, esse medo ele está no lugar errado. Então, identificar a fonte desse medo, né? Às vezes pode ser uma situação, às vezes pode ser algo que nós vamos enfrentar, talvez seja algo uma ansiedade por algo que vai acontecer, e na maioria das vezes é algo assim, que a gente não sabe o tamanho desse medo, né? Nós apenas imaginamos. Então, identificar a fonte desse medo é indispensável. Uma vez identificada a fonte desse medo, nós fazemos o quê? Apresentamos a Deus. Colocamos tudo diante do Senhor em oração, dizemos: Senhor, é isso que vai acontecer, é isso que eu acho que vai acontecer, eu estou com medo do que pode acontecer. E entregamos ao Senhor.
entregamos no Senhor e aí descansamos. Descansamos no Senhor. A fé e a esperança é o antídoto para o medo. Porque o medo é o medo, a ansiedade de algo que ainda não aconteceu, que eu nem sei que vai acontecer. A fé, que é a certeza daquilo que eu ainda não vi, é o antídoto. Então a fé no Senhor é o antídoto para o medo. Então quando nós apresentamos o nosso medo no Senhor e aí nós descansamos nele, nós podemos agir com sobriedade. Né? Agir, ou seja, identificar as coisas, identificar se realmente eu preciso ter medo daquilo, identificar se aquilo realmente é tão grande quanto eu acho que é, porque às vezes, na maioria das vezes, nem tudo é o que parece. Na maioria das vezes nós temos medo de algo que nem aconteceu, nem vai acontecer. Na maioria das vezes nós temos medo de algo que não é do tamanho que realmente nós enxergamos. Então o medo faz isso com a gente. Algo que é tão pequeno, nós enxergamos como algo grandioso. Eu não sei se você já viu naqueles desenhos animados em que a pessoa se depara com uma sombra na parede de algo gigantesco. E aí, quando a cena vai se passando, quando vai ver a sombra de um ratinho minúsculo que projetado na parede é algo gigantesco. E esse é o medo. Às vezes é algo pequenininho, mas projetado na nossa mente é algo gigantesco. E quando nós apresentamos ao Senhor e nós agimos com sobriedade, nós conseguimos entender o que realmente é e lançar fora o medo. E principalmente nós precisamos nos lembrar que a Bíblia diz, a Bíblia promete que Jesus estaria conosco em todos os dias da nossa vida. Então, assim como Deus falou para tantas pessoas na Bíblia, não temas, não tenha medo. Isso não quer dizer que é pecado, tá? Isso não é uma ordem. Como muitos já ouvi muitos pregar, você não pode ter medo porque a Bíblia diz não temas. Não. A Bíblia é mais ou menos assim, você não precisa temer porque eu estou cuidando de você. Então você não precisa ter medo, porque Deus está cuidando de você. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, confie no Senhor. Aprenda a confiar, ensine as nossas crianças a confiar no Senhor. E aí todo medo será lançado fora, porque nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter momentos preciosos com seus filhos, com as suas crianças na sua igreja, que eles possam entender, aprender a controlar as suas emoções, identificar as suas emoções, e que possam ter uma inteligência emocional saudável e que todos vocês sejam abençoados. Deus abençoe sua vida. Até mais. Tchau, tchau.